Pessoal, vamos dar sequência então à nossa aula. A gente estava falando sobre as evidências de que a evolução ela é um fato, uma teoria cientificamente comprovada. Bom, nós paramos na aula passada falando do registro fóssil e a gente tem agora também uma evidência importante da evolução, que é a biogeografia. O que é a biogeografia? A biogeografia ela estuda a distribuição dos seres vivos no espaço e através do tempo. Basicamente, a biogeografia ela olha, analisa a similaridade que é possível a gente encontrar quando a gente analisa as diferentes espécies da fauna e da flora, né? Vamos focar só nesses dois grupos, da fauna e da flora terrestre. Quando eu analiso e eu observo que eu encontro muitas vezes dos organismos que estão vivos, presentes na Terra, exemplares nativos que são encontrados em um continente e em outro. E quando eu observo também o registro fóssil, eu consigo encontrar fósseis semelhantes que são observados em diferentes continentes. Como que isso é possível? Como que isso é explicado na teoria evolutiva? Bom, isso é explicado, na verdade, pela teoria da deriva continental que foi proposta em 1912. O cientista, né, o Alfred Wegener, ele propôs que os continentes já foram unidos entre si em um único bloco continental, que é chamado de Pangeia, e isso aconteceu até mais ou menos 250 milhões de anos atrás. Então, esse único bloco continental, a Pangeia, em um determinado momento da história geológica do planeta Terra, esses blocos, eles começaram a se separar, a se mover, e eles se movem até hoje. Claro que isso é um processo de milhões de anos, né, e essa movimentação, ela é uma movimentação relativamente lenta, a gente considera um intervalo de tempo muito curto. E aí, pessoal, a biogeografia, ela foi uma das evidências que o Alfred usou que corroboravam a teoria dele, da deriva continental, além do fato de que quando você observa os limites dos continentes que existem hoje, você percebe que, aparentemente, a gente tem a impressão de que é praticamente um quebra-cabeça, em que você vê a costa, por exemplo, oriental do continente da América do Sul, muito semelhante, praticamente se encaixa, não perfeitamente, mas quase, à costa oriental da África. Por que isso é possível? Porque eles já foram unidos entre si. Então, a biogeografia, ela comprovou que isso aconteceu porque você tem registros fósseis que mostravam que no passado essas terras eram unidas entre si em um grande bloco continental que permitia a livre migração e movimentação desses animais nesse grande bloco continental. Essa Pangeia, ela foi se dividindo posteriormente, e aí a gente tem mais ou menos no período Triássico, há 200 milhões de anos atrás, essa Pangeia se dividiu em dois blocos continentais, que é a Laurásia, que é o bloco norte, e a Gondwana, que é o bloco sul, e depois, passado um grande tempo geológico, a gente tem o que a gente tem atual, que são 6 continentes, separados por oceano. Bom, a biogeografia, ela explica, né, o caso curioso e emblemático, que é o caso das aves, dessas aves que praticamente quase todas não voam, né, que são as aves chamadas de ratitas, explica a grande semelhança que a gente encontra quando a gente observa, por exemplo, o avestruz, que não existe nas Américas, e, né, que é natural da África, com o nosso representante avestruz, entre aspas, que seria a ema. O que explica essa grande similaridade de características, né? Então, e a gente tem outros representantes aí, como está colocado nessa imagem. Embora claramente aparentadas entre si, nenhuma delas é capaz de voar, com exceção do kiwi, que é esse pequenininho que está aí representado. Como os continentes que elas ocupam atualmente estavam unidos em um supercontinente, que era a Gondwana, a distribuição atual, né, o que aconteceu, ela pode ser explicada justamente pela separação dos continentes. Então, existiu um ancestral que é comum a esse grupo de ratitas que a gente tem hoje, e existem evidências fósseis que a gente encontra tanto na América, quanto na África, quanto na Nova Zelândia, por exemplo, que comprova que de fato existiu um ancestral que deu origem a todas essas aves ratitas.
Uma outra evidência importante da evolução são as semelhanças genéticas. Então, quando eu analiso a genética dos indivíduos, dos diferentes organismos, eu observo uma grande semelhança de sequências, de bases, de genes, de famílias gênicas inteiras. E um exemplo desses são os genes homeóticos, que são chamados de genes ROX. Os genes homeóticos é um caso muito interessante porque são vários genes que são organizados um ao lado do outro, no mesmo cromossomo. Em alguns animais, por exemplo, na drosófila, eu tenho um único cromossomo com essa informação genética. No ser humano, eu já tive uma maior diversificação, porque eu tenho mais de um cromossomo, então teve várias duplicações, eventos de duplicações durante a evolução. E esses genes determinam o padrão de desenvolvimento embrionário, o eixo que a gente chama cabeça e cauda. Eles determinam como é que vai ser a região da cabeça, a região do tronco, a região abdominal e a região caudal daquele animal. E você vê uma grande similaridade, olha só, a imagem compara. Cada bloquinho desse está representando um gene e você tem o mesmo correspondente, comparando o inseto quando a gente compara com os mamíferos. E aqui está representado o ser humano. Quando a gente pega o DNA inteiro e a gente sequencia o DNA inteiro, e nós já fizemos isso para vários organismos, né, nós dominamos a técnica de fazer o sequenciamento do DNA, do genoma completo de diferentes espécies. Quando a gente compara a informação genética, a gente consegue também traçar uma história evolutiva de parentesco. E aí a gente chega a conclusões, né, que são não tão óbvias, né, não eram tão óbvias no passado, de grande similaridade entre primatas, por exemplo, chimpanzé e humano, que é amparado pelas semelhanças genéticas, e uma menor similaridade, mas ainda há similaridade, quando eu comparo esses primatas com os roedores. O que a evolução explica sobre isso? A evolução explica que existe um ancestral comum, exclusivo, entre humano e chimpanzé, que não é um ancestral que deu origem aos os ratos, né, o camundongo e os ratos, mas existem ancestrais mais antigos ainda que são compartilhados tanto com os primatas quanto quando a gente compara com os roedores. Então existe uma história de parentesco evolutivo entre esses grupos de animais. E a genética é uma ferramenta importantíssima para evidenciar essa história evolutiva. Semelhanças bioquímicas, então o DNA ele tem informação para produzir proteína, e são essas proteínas que vão constituir o metabolismo da célula. Quando a gente analisa rotas metabólicas, uma série de reações enzimáticas que são feitas nos organismos, a gente vê uma grande similaridade. Isso não é um acaso. Isso é semelhante por quê? Porque todos nós descendemos de um mesmo ancestral comum, que tinha essas mesmas rotas bioquímicas, essas mesmas reações bioquímicas, a mesma organização celular de organelas, de enzimas, e nós herdamos, né, nós temos uma herança bioquímica de similaridade. Então, o modo como o ser humano realiza, por exemplo, a respiração mitocondrial, as mesmas reações que eu observo na mitocôndria de um ser humano são as mesmas reações, usando as mesmas enzimas e mesmas rotas metabólicas que eu vou observar em qualquer eucarioto. A própria síntese de proteínas é um fenômeno universal que vocês estudaram em várias disciplinas bioquímicas, citologia e biologia molecular, só para falar rapidamente aqui que eu estou lembrando. Começa tudo com DNA, material genético principal da célula, forma uma molécula de RNA mensageiro, e essa molécula de RNA mensageiro que é transcrita é traduzida em proteína. Isso é igual, pessoal, numa bactéria, no ser humano, numa planta, no inseto, em qualquer ser vivo que você possa comparar. Claro que a gente tem que guardar as devidas diferenças de uma célula procariótica por eucariótica, mas o fenômeno é o mesmo e a sequência lógica bioquímica é a mesma. É uma grande evidência de que a evolução existe. A dendrocronologia também é uma evidência importante da evolução. Quando a gente analisa plantas que têm desenvolvimento secundário, plantas arbóreas, o que a gente vê aqui? Todos os anos,
novos anéis de crescimento são incorporados. O que são esses anéis de crescimento? Nada mais, nada menos do que tecido de floema e xilema secundário que permite o crescimento em espessura daquele vegetal. E esses anéis de crescimento que são depositados ano após ano, eles revelam a idade da árvore. Quanto maior o número de anéis, mais antiga é essa árvore. O anel mais externo do tronco da árvore, ele é o mais recente. Os anéis mais internos, que vão sendo compactados, são os anéis mais antigos. E isso também retrata os eventos passados, porque a distância em que o novo anel é colocado em relação ao anel anterior vai depender, né, esse espaço vai depender se foi um ano com mais seca ou se foi um ano com mais chuva. Os anos que tiveram abundância de chuva formam anéis mais espessos. Os anos que foram anos difíceis para aquela vegetação formam anéis mais finos, com distância menor. É fantástico isso, pessoal, porque a gente não só consegue contar a história passada daquela árvore, mas de todo um ecossistema do que aconteceu no clima e na vegetação, as mudanças climáticas pelos quais aquela árvore e todas as espécies vegetais que estão ali passaram. Uma outra importante evidência da evolução é o relógio radioativo. O que é o relógio radioativo? É um relógio natural, que é baseado no comportamento de alguns elementos químicos na natureza. Então, os elementos químicos na natureza, pessoal, eles existem em formas, variações que a gente chama de isótopos. E aqui eu coloquei o carbono como exemplo, porque ele é um dos principais usados como relógio radioativo. O que é um isótopo? São elementos químicos que têm o mesmo número de próton, mas que variam no número de nêutrons. E o que acontece? Um fenômeno que é chamado de decaimento radioativo. Esses elementos químicos da natureza, alguns deles são instáveis. E essa instabilidade atômica, ela pode provocar transformações que transformam um elemento químico em outro elemento químico. Por exemplo, o carbono. O carbono na natureza existem três variantes, né, três isótopos, carbono 12, 13 e 14. O carbono 12 é o mais estável, mas o carbono 14, por exemplo, ele é bastante instável, mas ele é formado na atmosfera. Como que ele é formado? Acredita-se que, através de uma colisão, um evento de colisão, raios cósmicos que vêm do próprio Sol geram partículas de nêutron e essas partículas colidem com o nitrogênio que está na atmosfera. O nitrogênio tem um número atômico 14, 7 prótons e 7 nêutrons. O que vai acontecer? O nitrogênio 14, ele vai perder prótons e ele vai se transformar em carbono 14. E esse carbono 14, ele pode reagir com o oxigênio da atmosfera e formar a molécula de gás carbônico, que você estudou ela bastante ao longo do seu curso. O gás carbônico, meus queridos, né, um gás carbônico, um CO2 com carbono 14, ele vai ser incorporado na natureza através, por exemplo, da fotossíntese, no qual plantas, algas e cianobactérias, que são seres capazes de realizar fotossíntese, irão incorporar o CO2 atmosférico para produzir as moléculas orgânicas, que é o objetivo, né, principal da fotossíntese, produzir o açúcar. E essa planta vai usar esse açúcar para produzir celulose da parede celular e produzir amido. E nós comemos essa planta. Então, indiretamente, a gente acaba absorvendo esse carbono 14 quando a gente se alimenta de plantas ou de animais que comeram aquela planta. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá, pessoal? Isso não é perigoso, isso é natural, é um fenômeno que acontece na natureza. Quando as plantas morrem e os animais morrem, eles têm na sua constituição carbono 14, né, impregnado em várias moléculas orgânicas, e o carbono na versão 12. O carbono 12 é estável, o carbono 14 é instável. E essa instabilidade vai provocar o fenômeno que a gente fala de decaimento radioativo. Lentamente, progressivamente, ele pode se converter em outro elemento químico, que nesse caso é o nitrogênio. Os isótopos instáveis, eles decaem em uma taxa constante, e essa taxa não varia com as mudanças no ambiente. Cada elemento químico tem uma taxa, e é baseado nessa taxa
que é possível você fazer uma datação, você descobrir qual é a idade que aquele fóssil ele tinha quando, né, aquele organismo morreu, ou aquela rocha, aquele material que está presente na natureza. Existe um parâmetro que é chamado de meia-vida, que se refere ao tempo necessário para que 50% daqueles átomos radioativos presentes na amostra sofram esse processo de desintegração. Então, quando eu analiso uma rocha, ou quando eu analiso um dente, um osso, qualquer de um fóssil, eu consigo contabilizar qual é a porcentagem daquele carbono que ainda permanece como 14 ou que já se transformou em nitrogênio 14. E quando eu atingir 50% de um comparado com o outro, essa proporção relativa, eu tenho aproximadamente 5.730 anos, que é o tempo de meia-vida do carbono 14. E é através dessa contagem que eu posso estimar qual é a idade daquele fóssil. Então, é possível usar essa informação para descobrir a idade de fósseis até 70 mil anos. Uma curiosidade para vocês, pessoal, para a gente finalizar, foi dessa forma que a idade da Terra ela foi estimada. A gente sempre fala que a Terra tem 4,5 bilhões de anos atrás. Da onde que tirou que esse número saiu, professora? Justamente da datação de um outro elemento químico que demora mais para desintegrar, que é o urânio. Pessoal, as rochas mais antigas, elas possuem abundância do minério de urânio. E o urânio, ele sofre um decaimento radioativo, no qual ele se converte em chumbo. E isso demora aproximadamente, né, a meia-vida, para que 50% do urânio daquela amostra de rocha vire chumbo, isso demora 4,5 bilhões de anos atrás. Quando os cientistas analisaram as rochas mais antigas e meteoritos que colidiram com o planeta Terra no passado, eles chegaram nessa estimativa de aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, que é a estimativa da idade da Terra. Bom, para nós resumirmos a primeira aula, a gente pode concluir que a evolução, pessoal, diante de tudo que eu mostrei para vocês, ela é uma teoria, um fato cientificamente comprovado. Ela representa um processo de transformação pelo qual houve uma diversificação de espécies, animais, vegetais, micro-organismos, de vários organismos no planeta Terra. Ela se relaciona com a adaptação da população e envolvem características que possam ser passadas aos descendentes. A evolução é um processo que requer tempo para que haja um acúmulo gradual de características que vão sendo selecionadas à medida que o tempo passa. A evolução ela não objetiva a perfeição, atingir o melhor, mas a adaptação dos seres vivos no ambiente. E ela pode ser comprovada por uma série de evidências, como nós mencionamos na aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até mais, um abraço.